Saudar meus irmãos nessa tarde com a paz do Senhor, os ouvintes dessa tarde, em nome de Jesus. Eu estou para deixar uma palavra nessa tarde para vocês, em nome de Jesus. A palavra de Deus está no livro de Gênesis, capítulo 1. E Deus fala a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Diz assim no primeiro versículo de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã, o dia 1. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre as expansões, e assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã, o dia 2. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produz a terra erva verde, que dê a semente, a árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produz a erva verde, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera com semente que está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 3. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e assim sejam os luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os grandes peixes, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzam, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: multiplicai e frutificai. Frutificai e multiplicai, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5. Aí diz aqui no 24, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face da terra, e toda a árvore que dá fruto, aleluia, e que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus aqui está nos falando de Gênesis. Aleluia, Jesus, do princípio, do começo de tudo. Aleluia, Jesus. Quando Deus, aleluia, Jesus, estava com seu Espírito Santo, aleluia, Jesus, que se movia sobre a face das águas, aleluia, Jesus. Quando ainda não havia terra, não havia, aleluia, Jesus, animais, não havia ser humano. E Deus ali começou a formar, aleluia, Jesus, todas aquelas coisas, separando as águas e colocando uma porção seca e formando a terra. Para quê? Para que o ser humano habitasse nela. E Deus formou todas essas coisas para que nós, aleluia, Jesus, possamos usufruir da terra, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Para que o nome dele fosse glorificado em nós, para que a sua obra se glorificasse no homem e na mulher. Porque ele diz na sua palavra que nos criou macho e fêmea, nos criou para a sua glória, nos criou para o nome do Senhor ser glorificado, aleluia, na sua criação, aleluia. Bendito seja Deus. E Deus não nos criou, não nos formou, aleluia, para viver uma vida de derrota, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida de depressão, uma vida de doença, uma vida de desespero. Deus nos criou para sermos felizes, para vivermos bem, aleluia. Mas o pecado entrou, aleluia, Jesus, na vida do ser humano, aleluia, Jesus, bendito seja Deus. Então Deus teve que enviar o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ter a vida eterna. Aleluia, Jesus. Deus nos criou a imagem e semelhança. Deus nos criou para a sua glória. Deus não quer, aleluia, Jesus, que o ser humano viva uma vida caído no meio da rua, sem ter um alimento, sem ter uma veste, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Mas Deus veio para que nós tenhamos vida, e tenhamos vida com abundância, mas na presença de Deus, aleluia. Deus quer um povo bem disposto para servir a Ele, aleluia. Deus quer que nós venhamos se dispor, aleluia, Jesus, porque todas as coisas Ele criou para o ser humano, aleluia, Jesus. Ele criou para o ser humano, aleluia, todas as coisas. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou os animais na terra, Ele criou os peixes no mar, aleluia. Ele separou a terra da água, aleluia, Jesus. Ele, aleluia, formou os mares, aleluia. E ele disse para o homem: eis que dou autoridade sobre todas essas coisas para o homem, aleluia. E Deus criou o homem, aleluia, Jesus, para o seu nome ser glorificado, aleluia, bendito seja Deus. Mas muitas vezes, aleluia, Jesus, nós aceitamos situações na nossa vida que nos faz ficar, aleluia, Jesus, abatidos, caídos. Mas Deus quer que nós estejamos de pé na sua presença. Aleluia, Jesus. O Senhor fala lá, aleluia, Jesus, em Ezequiel: levanta-te, põe de pé e falarei contigo. Aleluia, Deus quer você de pé na presença dEle. Deus não quer você caído. Deus quer, aleluia, Jesus, que você olhe para o Senhor. Aleluia, Jesus, que diz lá em Salmos 46, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Quando nós estamos angustiados, Ele vem para nos socorrer. Aleluia. Aquele que confia em Deus jamais vai ser confundido. Aquele que espera em Deus jamais vai ser envergonhado. Deus quer que nós venhamos crer que Ele tudo pode. Deus quer que nós venhamos confiar que a promessa que Ele fez sobre a nossa vida, Ele vai cumprir. Porque Ele não é o homem para que minta. Também não é o filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. Mas Ele quer que nós venhamos estar de pé. Ele diz: levanta. Aleluia. Não é tempo de estar parado. Não é tempo de estar sentado. Não é tempo de calar. Aleluia. É tempo de glorificar. É tempo de honrar, de exaltar o Senhor. Aleluia. Deus convida todo aquele que tem sede, venha.
Todo aquele que tem sede e fome da palavra de Deus, vinde à presença do Senhor. Todo aquele que tem sede, aleluia, Jesus, Deus está chamando para saciar sua sede espiritual, aleluia, nessa tarde, aleluia, Jesus está te convidando, aleluia, bendito seja Deus, porque Deus te criou, Deus formou o homem, aleluia, Deus formou a mulher, Deus formou macho e fêmea, aleluia, Deus formou o ser humano, aleluia, para o nome dele ser glorificado, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. E Deus te criou desta maneira, desta forma. Aleluia. Aleluia. Já te conhecia desde o ventre da tua mãe. Antes que você fosse formado, gerado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Deus já sabia como você ia nascer, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Aleluia. Deus já sabia como você ia ser. Aleluia. Porque Deus te escolheu desde o ventre. Aleluia. O Senhor diz que, aleluia, antes que fosse gerado, Deus já tinha te conhecido, aleluia. Quando você era apenas uma sementinha, aleluia. Bendito seja Deus, o Senhor já tinha te escolhido, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Grande é o Rei da Glória. Deus está, aleluia, Jesus, preparando, aleluia, Jesus, um novo lugar, aleluia, Jesus, para nós, aleluia, lá no céu, aleluia. Bendito seja Deus. E o Senhor Deus, Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele criou as almas, Ele criou o ser humano, aleluia, bendito seja Deus, com alma, com espírito, aleluia, bendito seja Deus, e Ele nos convida, aleluia, para vir à sua presença, aleluia, Deus nos convida para sermos adoradores, aleluia, bendito seja Deus, não é, aleluia, Jesus, para se aparecer diante de homens, aleluia, Jesus, é para se aparecer diante de Deus, para se aparecer diante do Senhor da glória, aleluia, Jesus, para aparecer para Ele, aleluia, para louvar para Ele, para pregar para Ele, para ser um ministro da palavra dEle, para ser um levita na casa dEle, na presença dEle. Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus não é religião, Deus é a palavra, Deus é a palavra viva. A Bíblia diz que Ele é o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele é a própria palavra viva. Aleluia, bendito seja Deus. Deus é a palavra. Aleluia, nós temos que estar dentro da palavra do Senhor. Aleluia, honrando a palavra de Deus, obedecendo. Aleluia, Jesus, sendo espelho, aleluia, para alcançar vidas, para alcançar almas, aleluia. Para que as pessoas, para que as almas possam ver, aleluia, Deus, aleluia, na nossa vida, aleluia. Bendito seja Deus, nós somos o quê? Apenas um barrinho na mão do oleiro. Lá em Jeremias 18 ele diz, eu sou o oleiro e vós sois os barros na minha mão. Aleluia. Então nós somos o barro na mão do Senhor. Aleluia. O barro que Ele formou com as suas mãos. Ele formou o homem, formou a mulher. Aleluia. Com as suas mãos Ele nos formou. Aleluia. Ele nos formou para a sua glória. E Deus está dizendo, nessa tarde, levanta a tua cabeça e olha para o alto, que é da onde vem o teu socorro. O teu socorro não vem do homem. O teu socorro não vem da mulher. O teu socorro vem do Senhor. Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, está dizendo que Ele vai procurar. Ele vai procurar suas ovelhas que se desgarrou do seu aprisco. Aleluia, que muitas vezes, aleluia, o pastor não tem buscado. Muitas vezes o obreiro não tem buscado aquela alma. O pastor não tem ido atrás daquela ovelha perdida, daquela ovelha desgarrada, daquela ovelha ferida, daquela ovelha caída. Mas o bom pastor, Jesus Cristo, Ele vai após as suas ovelhas e Ele vai trazer, aleluia, aos seus ombros, aleluia, vai tirar, aleluia, Jesus, bendito seja Deus, as feridas, vai curar, vai tirar, aleluia, Jesus, as rapinas, vai limpar o pelo da ovelha, vai tirar todos, aleluia, os carrapichos, aleluia, vai transformar a vida do ser humano, aleluia, daquele que acredita, daquele que dá ouvido. A Bíblia diz, aleluia, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós dermos ouvido a palavra de Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, coisas grandes acontecem, se nós cremos que Deus tudo pode, aleluia, Deus só pode trabalhar na vida daquele que confia, na vida daquele que acredita, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus criou todas as coisas
o universo, aleluia, as expansões dos céus, aleluia, as estrelas no céu, os luminares, que é o sol e a lua, aleluia, bendito seja Deus, Ele criou tudo isso para nós, aleluia, bendito seja Deus, para nós vivermos, aleluia, aleluia, uma vida de bênção, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, nós sabemos que o diabo, aleluia, ele vem e coloca, aleluia, Jesus, coisas para, aleluia, para frustrar os planos, aleluia, frustrar os planos de Deus, frustrar os planos do ser humano, mas o Senhor, quando Ele faz perfeito, aleluia, quando Deus entra numa obra, aleluia, Ele não deixa pela metade, aleluia, Ele pegou a obra, aleluia, de formar todas as coisas, aleluia, bendito seja Deus, Ele não deixou pela metade, Ele completou a sua obra, aleluia, quando Ele formou o ser humano, aleluia, colocou no seu, aleluia, no seu DNA, no nosso Gênesis, aleluia, colocou o DNA de Deus, aleluia, colocou no nosso Gênesis o DNA do Senhor, aleluia, Deus na nossa alma, Deus não quer que nós venhamos começar, aleluia, fazer algo e depois parar no meio do caminho, aleluia. Deus quer que nós sejamos valentes, aleluia. Deus procura os valentes da última hora, aleluia, porque Deus, quando começou a obra, Ele não deixa pela metade, Ele completa a obra. E a boa obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai terminar. A boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai completar. E está dizendo, levanta a tua cabeça e olha para Deus, aleluia. Aleluia, em Salmo 121 diz, eleva meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, e não deixará o Senhor vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, Ele não tosquenejará, e nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, é o Senhor quem nos guarda. É o Senhor, aleluia, que é o nosso socorro bem presente, aleluia. Às vezes esperamos no homem, no ser humano, aleluia, e ficamos, aleluia, Jesus, confundidos porque o ser humano é falho, aleluia, o ser humano falha, mas o Senhor não falha. Deus está dizendo, confia em Deus, entrega totalmente o teu caminho, os teus problemas, as tuas dificuldades ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Tudo, aleluia, não há nada impossível para o nosso Deus. Ele criou todas as coisas foi feita por Ele, todas as coisas foi feita, aleluia, pelas mãos dEle, aleluia. O que é impossível para Deus? Aleluia, a única coisa impossível para Deus é Deus mentir, a única coisa impossível para Deus é Deus pecar, porque Deus nem mente e Deus nem peca. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Deus nos formou, aleluia, para ser imagem e semelhança de Deus. Para andarmos, aleluia, procurarmos andar num caminho, aleluia, de santificação. Num caminho que não tenha vícios, que não tenha, aleluia, Jesus, prostituições, que não tenha feitiçaria, que não tenha idolatria, aleluia, que não tenha maldade, aleluia. Bendito seja Deus. Falar mal do seu próximo, aleluia, pensar mal do seu irmão, aleluia, desejar o mal para o seu irmão, aleluia. Deus diz assim, aleluia, Jesus, o seu mandamento, Jesus falando 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, não vamos querer o mal, aleluia, do nosso próximo, aleluia. Vamos querer que ele prospere, que ele se levante, aleluia. Porque Deus não nos chama para derrubar as vidas dos seres humanos, mas nos chama para ser pescadores de alma. E Deus quer levantar um povo bem disposto, aleluia, para fazer a sua obra. Porque muitos correm de um lado para outro, aleluia, querendo status, querendo aparecer, mas quem tem que aparecer na nossa vida é o Rei da Glória, é o Rei, aleluia, Jesus, aleluia, bendito seja Deus, é que tem que aparecer na nossa vida, aleluia, e nós fomos chamados, aleluia, para ser luz no meio das trevas. A Bíblia diz que Deus separou as trevas e a luz, que elas não se misturam, não tem como a luz se misturar com as trevas, não tem como andar junto as trevas e a luz, aleluia. E se você é luz, você vai andar na luz, aleluia. Porque o que é das trevas anda nas trevas, aleluia. Mas o que é luz, que é de Deus, anda na presença de Deus.
Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, nesta tarde, aleluia, põe a tua confiança, põe os teus problemas, põe a tua ansiedade, ponha nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai cuidar, Ele vai trabalhar, Ele vai operar a vontade dEle na sua vida, aleluia, seja em qual área for, aleluia, seja enfermidade, aleluia, seja um parente que precisa ser liberto, aleluia, seja uma porta de emprego, aleluia, Deus, Ele entra na situação, aleluia, Deus quer que você creia que Ele pode, aleluia, confia em Deus, aleluia, porque nada é impossível para o nosso Deus, porque antes que houvesse dia, antes que o dia existisse, Ele já é, aleluia, e ninguém pode fazer escapar da mão dEle, agindo Deus, quem poderá impedir? Ninguém, só quem pode impedir Deus trabalhar é você mesmo, se você não abrir teu coração para Ele. Mas nessa tarde, abre teu coração para Deus e deixa Deus entrar, deixa Deus fazer morada. Ele vai, aleluia, mudar esta situação, aleluia, assim como Ele me virou o cativeiro aleluia, de Jó, Ele vai virar esta situação da tua vida, Ele vai virar esta prova e vai transformar em vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração nesta tarde, aleluia, convido assim a obreira, minha filha, a obreira Rosana, para vir aqui, aleluia, Jesus, a orar juntamente comigo, aleluia, nessa tarde, Amém. aleluia. Boa tarde a todos. Vamos fazer uma oração para vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, amém? Soberano Soberano Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles aqui diante da tua santa presença, iniciando, meu Pai, este vídeo, meu Pai, em prol das almas que aqui vai nos ver, vai nos ouvir, Pai, mas é para o teu nome, Senhor, ser levado e anunciado na terra. E o Senhor disse na tua palavra: ide por todo o mundo e levai o evangelho a toda criatura, e aquela que crê e for batizada será salva, mas aquele que não crê já está perdida, meu Pai, se não der ouvido à tua voz, Pai, aleluia, mas aleluia, Jesus, essa ferramenta, meu Pai, é para alcançar almas, essa ferramenta nesse vídeo, meu Pai. Alcança almas nessa tarde, Pai. Alcança essa alma que nos ouve, meu Pai. Que, aleluia, Jesus, ela possa crer, meu Pai. Que o Senhor está entrando agora, meu Pai, no coração dela. Meu Deus, está sondando agora, meu Deus, o coração dela, os pensamentos dela, Pai. Mudando, meu Pai. A Deus poderoso, transformando, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abrindo caminhos de vitória, caminhos de libertação, caminhos de bênção. Em nome de Jesus, Pai, levanta aquele que está caído ali na rua. Levanta aquela alma que está perdida, meu Pai, nas drogas. Levanta aquela alma que está perdida, meu Pai, na prostituição. Liberta aquela alma que está, meu Pai, nos vícios da bebida. Liberta aquele homem que está dando trabalho para sua esposa na bebida. Liberta aquele homem que está no adultério, meu Pai. Liberta aquela mulher que está na prostituição, Jesus. Liberta aquele jovem que está caído nas drogas, meu Pai. Alcança, meu Pai, nesta hora. Alcança aquela vida, meu Pai, que está perdida, meu Pai querido, desorientada. Meu Deus, que está doente, meu Pai, que está com a mente virada, meu Deus, alcança essas almas nessa hora. Meu Deus, alcança cada vida do teu sangue, Jesus. Porque as almas são tuas, meu Pai. As almas são tuas, meu Pai, são preciosas para ti, meu Pai. Que elas possam sentir a tua presença nesta hora, meu Pai. Que elas possam sentir o toque do teu Espírito. Que elas possam sentir a alegria da tua presença. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus de Israel, vai trabalhando nesta hora, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, transforma a vida. Deus, em nome de Jesus, entra com providência financeira. Entra na saúde, meu Pai. Em nome de Jesus, entra no meio da família. Liberta os filhos que estão perdidos nas drogas. Liberta a mãe que está nos vícios, meu Pai. Transforma, meu Deus, em nome de Jesus. Para que eles possam chegar, meu Pai, aleluia, a tua presença, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E não há Deus fora de ti. Deus poderoso, liberta. Levanta o que está caído. Porque o cair pode até ser do ser humano, mas o levantar é teu, ó Deus de Israel. A tua palavra diz que o Senhor ergue do monturo necessitado. Levanta o que está caído, meu Pai, necessitado de Deus, necessitado de ti, meu Pai. Nós somos carentes de ti, meu Pai. Alcança essas almas, ó Pai, nesta hora.
Meu amado, muda a história, vira a situação, em nome de Jesus, como o Senhor virou a situação de Jó, transforma a vida, meu Pai, ergue do pó, assim como o Senhor levantou Jó do pó, meu Pai, transforma, levanta nesta arabacanaraia, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai, alegra o coração daquele que está triste, dá saúde, dá cura para aquele que está enfermo, levanta desse leito, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, tira, meu Pai, das cadeias, das prisões, liberta, em nome de Jesus Cristo, Pai, meu Deus, mão santa e bendita, meu Pai, alcança nesta hora, porque nós cremos, meu Pai querido, aleluia, e vamos contemplar as almas, aleluia, levantadas pelas tuas mãos, em nome de Jesus, meu Pai querido, porque não importa, meu Pai, a placa da igreja, mas o que importa, meu Pai, está naquela placa que estava pregada na cruz, meu Pai, o Rei dos Judeus, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, esta placa, aleluia, neste nome, aleluia, nós temos que estar em Jesus, alcança nesta anamácia, alcança nessa tarde, meu Pai, porque o Senhor separou a luz das trevas, meu Pai, traz essas almas para a luz, meu Pai, tira essas almas das trevas, meu Pai, tira essas almas da bebida, das trevas, das drogas, da prostituição, do crime, tira do crime, meu Pai, Deus amado, tira do homicídio, meu Pai, liberta essas almas, meu Pai, ó Deus, quebra cadeias, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, nós cremos, meu Pai, que vidas vai ser transformadas, vidas vão ser libertas pelo poder da tua santa palavra, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa no teu sangue, alegra esse coração, meu Pai, aleluia, alegra esse coração que vai ver esse vídeo, meu Pai, aleluia, que ele possa sentir, que ela possa sentir a tua presença, a decanachurianda lagai, que eles possam contemplar a tua presença, meu Pai, e sentir a tua graça, porque a tua palavra diz que a tua graça, Jesus, tem que nos bastar, a tua graça nos basta, meu Pai, ainda que falte tudo, meu Pai, só não pode faltar a tua graça na nossa vida. Fica bendito Deus conosco, alcança essa alma que nos ouve, meu Pai, aleluia, muda a situação dela, Pai, alcança também aquela senhora que me pediu oração ali, Pai, e na vida do filho dela, meu Pai, ela diz que é da congregação cristã, meu Pai, meu Deus, aleluia, o Senhor não vem buscar uma placa, o Senhor vem buscar um povo, meu Pai, um povo separado, pelas tuas mãos, bendito Deus, ao poderoso de Jacó, alcança o filho dela nesta hora, dá vitória para ele no teu sangue, quebra as barreiras, meu Pai, na vida dele, Deus, aleluia, abre as portas da vitória, em nome de Jesus Cristo, abre as comportas do Senhor, derrama assim uma bênção sem medida, abre caminhos de vitória, em nome de Jesus Cristo, quebra toda a barreira, queima toda a fúria do inimigo, lança os carros do diabo no fogo, Pai, porque a tua palavra diz: aquietai o coração e sabei que eu sou Deus, serão exaltados entre as nações, serão exaltados sobre a terra, Deus grande, fica conosco, bendito Pai, nos guarda de todo mal, guarda aquele que nos ouve, meu Pai, guarda essa vida e protege no teu sangue, Jesus, abre caminhos para ela, meu Pai, muda a família dela, transforma no lar, meu Pai, transforma na saúde, meu Pai, transforma, meu Deus querido, aleluia, realiza, Deus, grande obra do teu nome, somente o teu nome, Pai, ser glorificado, porque nós somos pequenos, meu Pai, aleluia, que a cada dia nós venhamos diminuindo, Pai, venhamos diminuindo e o Senhor venha crescendo nessas vidas, meu Pai, venha crescendo nessas vidas que vai nos ouvir, meu Pai, crescendo nessas vidas que nos ouvem, meu Pai, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Receba esta palavra, receba esta oração. Aleluia. Aleluia. Tem um louvor que diz assim: não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Deus te Aleluia. criou para o louvor Então, de receba Deus. o nome do Senhor. Aleluia. Então receba nesta Aleluia. tarde. Aleluia. E receba a paz Em do nome Senhor de no Jesus. teu coração, Aleluia. na tua casa, na tua Aleluia. família, na tua saúde. Receba a vitória Em em nome nome de de Jesus. Jesus. E fica na bênção do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Receba a paz de Deus, de Jesus, no teu coração. Em nome de Amém? Jesus. Assim nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Ficam na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Deus colocou no meu coração para contar o meu testemunho, o testemunho da minha vida. Porquanto Deus, desta maneira, me trouxe novamente para o seu pasto. Estava eu afastada da igreja do Senhor, permaneci afastada durante mais ou menos uns 7 anos. E o Senhor me trouxe de uma sobremaneira assim grandemente. O Senhor me libertou, Anaítia, Anami. O Senhor me libertou, Anamite, Anai, da opressão do inimigo. O Senhor me libertou, Anamite, Anai, Aleluia. da timidez. Eu era uma Aleluia. pessoa tímida, Anamitia. Eu era uma Aleluia. pessoa tímida e o Senhor me libertou da opressão. Tinha eu até mesmo, Hanamitia, sintomas da ansiedade. Eu sentia palpitação, Hanamitia. Eu sentia, Aleluia. Anaitia, o meu coração palpitar, sentia falta de ar. Mas diz o Senhor, Hanamitia, Aleluia. todo aquele em que crê, Hanamitia, ele, Anaitia, Aleluia. sarará a sua terra, diz o Deus Senhor. seja louvado. Sarará a sua terra, Hanamitia. Aleluia. Sarará o Senhor a tua vida. Se Aleluia. acreditares nele, se Aleluia. confiares no Pai, porque Ele é, Anaitia. Ele é aquele que Aleluia. pode fazer o impossível e o possível também por ti, diz o Senhor para ti. Então fica na dispensação do Pai, porque grandemente tem agido o Senhor na sua vida. Então crê nas promessas que o Senhor tem feito para a tua Aleluia. vida, porque eu creio no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tem uma obra na sua vida e na obra dos teus, Hanamitia, Aleluia. na vida de cada um dos teus, diz o Aleluia. Senhor. Fica na dispensação do Pai e crê tão somente nas promessas em que Ele tem feito, porque Ele é o único em que pode agir pela tua vida e Ele é o único em que pode te libertar, diz o Senhor. Então fica assim na paz do Senhor e recebe esta palavra que minha mãe tem deixado, a pastora Silvana, Hanamitia, em que tem deixado para seu viver, e fica assim, Hanamitia, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.